Meus amigos, mais um episódio da restauração do GTI MK1. Hoje, com certeza, é um momento muito aguardado por todos nós, que a gente vai, de fato, fazer a desmontagem da parte mecânica. O carro está aqui na Racer Performance, uma oficina aqui em São Paulo dedicada muito a esse universo da performance e que não só vai fazer a desmontagem, como o desenvolvimento do novo motor aspirado. Ele vai deixar de ter um motor 16 válvulas, vai ter um motor 8 válvulas aspirado. Eu estou preparando bastante coisa legal e ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês. Então, apertem os cintos porque hoje é dia de GTI MK1 aqui no canal. Ainda dá tempo de desistir, hein? Não fala essas coisas no vídeo, não pode falar essas coisas. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer, meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas, e eu tive a oportunidade de comprar esse carro na época que eu morava nos Estados Unidos. Durante a pandemia, comprei esse carro num leilão, no Bring a Trailer, trouxe esse carro para Atlanta. Em Atlanta tive a oportunidade de curtir ele, mas era um carro que precisa aí de uma restauração. Levei esse carro na ocasião para Dallas, esse carro ficou lá e eu consegui trazer ele para o Brasil. Já tem uns 2, 3 anos que ele está aqui no Brasil e agora a gente vai fazer todo esse processo. Para quem não viu os episódios anteriores, já mostrei parte do interior que está sendo restaurado na Bravo Tapeçaria, na cidade de Indaiatuba, e também na cidade de Indaiatuba fica a sede da Baidena Studio, onde esse carro vai receber todo o trabalho de funilaria e pintura, porque ele está precisando. Dá uma olhada. Bigodinho está na área aí. Um salve, Bigodinho! Felipe vai desmontar o carro agora de manhã, mas deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, até para vocês entenderem um pouco do estado, e muito mostra, quando a gente começa a olhar o carro por baixo, que ele é um carro de 40 anos de idade, então ele tem bastante coisa assim que precisa ser feita, que o tempo judiou. Pontos de atenção e de preocupação da gente estão sendo nessa região, porque aqui, ó, ele tem bastante podre já, estão vendo? Estão vendo aqui, ó? Então aqui é uma área onde fica o suporte da suspensão, então uma área super delicada, vamos dizer, onde recebe muito esforço, por isso que o eixo traseiro, eu falei o suporte da suspensão, mas é o suporte do eixo, né? Por isso que o eixo traseiro a gente vai deixar no carro para a Baidena conseguir trabalhar. Uma coisa interessante, que diferente do Gol aqui no Brasil, esse carro já vinha com o step deitado no porta-malas e não montado em pé na lateral como era no caso do Gol. Ele está com uma suspensão coilover da ST Suspension, que é uma empresa super boa do grupo KW, uma coisa bem bacana que tem nesse carro. O tanque de combustível provavelmente ele já foi trocado ou restaurado em algum momento, porque vê que ele tem uma cor diferente. Ele tem uma bomba elétrica montada aqui para o lado de fora. Enfim, a gente vai rever e repassar todos esses detalhes do carro, tá? Tem bastante coisa para a gente fazer. Tem um coletor aqui que é bem bonito nesse motor 16 válvulas, mas a minha ideia em princípio é montar o carro 8 válvulas, fazer algo mais simples e deixar esse cabeçote guardado. Vamos ver como é que vão ser as coisas. A parte mecânica está bem cansadinha, assim, para vocês terem ideia. Esse motor a gente mediu, ele estava com 120 cavalos. Esse motor original ele tem 140, imagina com 2 Weber alimentando e tal. Teoricamente deveria ter uma potência maior, mas não tinha. Aqui dá para vocês verem também a parte da caixa de roda do carro. O ponto para um carro de 40 anos, eu vou falar para vocês assim, que ele está muito bom e muito alinhado. Mas, obviamente, ele está precisando aí de um carinho especial e é isso que a gente vai começar a fazer agora. Certo, Filipão? Certo. Bora? Vai já. Enquanto isso, mostrar para vocês o nosso Eclipse Cross R, o carro de rally que eu corro na Mitsubishi Cup. Um carro super legal que ficou pronto esse ano, que usa o motor. O motor é um motor 1.5 turbo original do carro, mas ele tem uma transmissão, um câmbio sequencial, tem amortecedor Öhlins. Tem diversas coisas. Esse carro ele sai de fábrica aqui no Brasil, na fábrica em Catalão da Mitsubishi, pronto para correr. Então, olha que legal, ele já vem com toda a parte de segurança, todos esses detalhes
o carro já vem equipado, já vem preparado. Tem Evolution 5 aqui, tem Fiat Uno de corrida, um baita de um carro rápido, em circuito, impressionante assim, performance. Tem Evo 8, tem o Gol GLT, tem mais 2 Fiat Uno aqui. Tem pouco Evo essa semana. Tem dia que tem 7, 8 carros, mas hoje tem 2. Tem um Evo 9 ali na frente, o Evo 5 e o 8 aqui, então tem 3 essa semana. Tem uma Alfa 155. Esse carro está recebendo um motor de Alfa 166, aquele motor buço, mecânica aspirada vai ser. Carro bem legal. E tá aí o nosso Golfinho. Certo? Está aí, mecânica 16 válvulas, que hoje equipa esse carro. Baterias Moura. Esse carro eu já fiz toda a parte elétrica dele, já foi toda trocada, todos os fios no carro são novos. Um trabalho feito pelo Chris Power, uma empresa que fica aqui no interior do estado de São Paulo. É um cara muito caprichoso, muito bacana assim. Já fez toda a mecânica pensando que a gente vai abandonar o carburador, vamos montar a Fiotec. Então ele já deixou provisionado todos os pontos de TPS. Aqui é do que? Aqui seria do nitro, né? Se a gente montar de fato o nitro, tem aqui todo o sistema. E é isso. Tudo que não é novo tá novo nesse carro. Animal, não é? Né, meu? Bacana demais. Bacana demais. Então, bigodinho, todo seu. Fique à vontade. Obrigado. Tá de bigodinho hoje? Ó, ó, bigodinho. Hoje é mais bigodinho feito. Que isso. Eu fiquei vergonhado. Focar no trabalho. Boa. A gente guarda essas coisas, essas espumas, a gente... acho que não compensa. Não, vou deixar guardado de molde. Falar com o pessoal da Inflow para ver se eles fazem uma coisa semelhante em espuma. Esse carro ele já tem radiador maior, tem radiador de óleo, tem umas coisas bem legais assim. Acho que vai ser... Tá bem bacana. Bacana. Uma coisa interessante que a gente desenvolveu com o André, que é o serralheiro que presta serviço pra gente, foi esse carrinho, vamos dizer como se fosse um skate, como a gente fala, para movimentar o carro. A gente vai mandar o carro pro Deni todo desmontado, para eles terem o mínimo de trabalho com a parte mecânica lá. A gente vai cuidar aqui. Então o André desenvolveu um suporte aproveitando pontos da carroceria, onde vão fixadas a bandeja do carro, e montou com essas rodas, que são rodas de... Como é que fala? Não é empilhadeira, é... tipo aqueles andaimes industriais assim que você consegue movimentar, que são umas rodas bem rígidas assim, para aguentar peso. E o que mais? É isso. Então a gente vai conseguir fazer toda a movimentação do carro sem a parte mecânica da frente. O eixo traseiro vai ficar, como eu comentei com vocês, por conta desse desenvolvimento, mas o resto vai embora. Conta aí o que você está fazendo. Bom, quando a galera monta chicote, geralmente existem vários pontos, como o carro que vai ficar muito tempo sem a gente ver, a gente vai desmontar inteiro. É lógico que a gente precisa ter como saber onde vai cada coisa exatamente. Então eu sempre marco, por exemplo, aqui do eletroventilador, não tem nenhuma identificação. Então eu vou identificando tudo para mim, na hora que chegar para montar, saber onde vai cada coisa, saber onde vai desenvolver. E isso tanto na parte elétrica como na parte dos parafusos. Um bom profissional é aquele que tira uma coisa e sabe onde vai colocar de volta. Exatamente.
Meus amigos, situação, conta aí, Fê. Ainda dá tempo de desistir, hein? Será? Olha. Tava assim o parafuso de câmbio? Tá, olha esse aqui de trás, tá mais legal ainda. Ah não, mas pera aí, a embreagem desse carro eu que troquei. Então foi isso. Tá explicado. Foi eu que troquei lá nos Estados Unidos. Você pôs Loctite no... Exatamente, vamos tirar. Hoje vai ser a hora do vamos ver. Vamos ver se vai soltar aquele volante de motor. Mostra o coletor que eles montaram aqui, o degrau que tinha aqui dentro. Fê. Dá uma olhada. A parede que tava dentro do... Isso daqui ele tem que estar uma peça só, né? Imagina, o ar tava batendo aqui, já tava bagunçando tudo. Mas que mais? Tirando isso, tinha mais alguma coisa ou não? TK, faz favor, tira aqui pra mim, ó. Por quê? Não tira? Manda a massa aí. Vai, bigode! Não há quentinho esse negócio daí, não. Não pode ser. Eu soltei isso. Por favor. Não, soltei naquela época, não hoje. Né? Ixi, Fernando assumiu a responsa. Vai. Ó. Ó os bracinhos. Espera que eu quero filmar o rosto. Fala, eu não aguento. Eu não dou conta. Fala. Fala, bigodinho. Fala, esse meu braço não serve pra nada. Ó, pegou ar. Ah, vai trocar isso aí, né? Coisa feia aí. Não, bonito cromado. Ó, viu? Tudo uma questão de jeito. É técnica. Ainda dá pra reaproveitar, ó. Claro. Chique, ó. 5 anos com toque, ó. Esse ano ficava assim. O Fê monta ele 8 válvulas mesmo ou a gente mantém esse 16? 8 válvulas com turbo. Não, aspirado. Não, turbo. Por quê? Ah, os corpinhos pra frente vai ficar bonitinho, né? Não precisa correr muito isso daqui. Você acha que montar turbo? Mas perder um espaço desse é desperdício. É que o Fernando tá na semana do turbo. Todos os carros estão virando turbo dele. Cliente que tinha carro aspirado, ele tá montando turbo. Daqui a uns 2 meses aí vira nitro. Aí todos... Ó, deixei até o purge aqui, ó, o purgador. Pra gente purgar nitro nesse carro. Tem o kit montado. Pra andar carro nitro tem que saber andar. Saber fazer manutenção. Opa, prazer. Ué, Minha casa é aqui. desmonta aí. Minha casa é aqui. Isso aí não é coisa pra principiante. Ah! Nossa, hoje tá um palco de ofensas aqui. Que mais? Monta uma coisa simples aí, né? Vai querer aspirado mesmo? Ah, era a minha ideia, né? Fazer um aspiradinho simples, como era na época, sabe? Com injeção, né? Isso, com injeção. 4 totobodes. Pra frente. Bacana. E o filtro de ar? Não, sem filtro, vida louca. Né? Não, o filtro de ar aí você me fala. O que eu queria mesmo, que talvez caiba aí, são aquelas caixas de fórmula que fica bonito, né? Com aquele plenum assim. Imagina? Não, pior que ficaria bonito, né? Ficaria. Ou se achar mais seguro, a gente monta o Cevel aqui. Aí você me fala. Aí sim. Agora dá até um ânimo. Ó, Não tem jeito. a coisa a gente põe uma grade colmeia de carro moderno. Sacaneia, né? Não sei, Fê. Isso daqui que eu penso se eu faço ele preto ou na cor do carro. E aquela história do painel dianteiro, se eu faço essa parte preta para ela sumir. Ou se faz ela... Fazer preto, isso aqui é preto. Sabe? Fica invocado, não fica? Esse quatro aí, tá? Hum? Como que fica a lateral? Esse quatro? A lateral é um adesivo. Podia fazer pintado, né? Se fosse ficar bonitão. Eu pensei até em pôr um farolzinho de neblina. Aqueles bem retangulares de Porsche, sabe? Os Porsche A. Até um lip, alguma coisa pra complementar aqui.
Aí a gente precisaria... É bonito, né? Então, coisa que eu esqueci foi de falar com o Rony, meu amigo que tem o Passat, que tem uma roda maior que essa. Eu acho que é 15 a dele. Que é uma roda feita para o Golf. Eu queria ver como ficava uma roda maior que 14, sabe? A roda é pequena nesse carro. Mais bonito. Por quê? Isso fica mais bonito. É, mais encorpado, entendeu? Vou ver se ele consegue vir com o Passat. Não tem umas réplicas dessa roda? Então, lá fora tem, né? Até com um pouquinho mais de tala, é lindo viu, o Passat dele, do Rony. Que ele passa um pointer vermelho. Essa roda? É essa roda, só que 15, que ele trouxe dos Estados Unidos. Só que a fábrica dos Estados Unidos não faz mais essa roda. Eles fizeram tipo um lote, sabe? Precisaria tentar convencer o Rony para vender elas. Algum tipo de BBS antiga. É, Tipo seria do bonito. MK2 de fato. Uhum. É, ele fica bonito também. É bem a carinha da época desses carros. Né? O Rony tem uma história boa. Uma vez eles encontraram uma roda que eles queriam muito, ele e o primo dele, que estava numa Elba. Eu te contei essa história já. Aí o cara não queria vender as rodas, não queria vender. Aí ele falou pro cara, falou, então me vende a Elba. Aí ele comprou a Elba, tirou as rodas e vendeu a Elba. Uma Elbinha bonitinha. Só aí, ó. Vou guardar novinha, viu? É 0. Deixa eu ver se eu troquei essa. Deve ter sido. Nossa, feito na Índia. E ela funciona dos dois lados, você viu? Uhum. Ela é autodirecional. Dependendo do dia, ela é dupla face. Ela tava tudo virada ao contrário. Esse motor, 16 válvulas com 2 Weber, tem uns 30 cavalos a menos que o original. Pior que é verdade. Medido em dinamômetro. Toda vez que eu saía, eu falava, eu acho que hoje eu não vou. A Thaís já perguntava, precisa levar livro hoje? Ela ficar lendo no carro. No Fusca ela fazia isso. Fusca eu fiquei umas 3 vezes na rua. Que marca é essa suspensão? ST. Aquela... Pode andar? Não. Ela é curiosa, porque a peça é bonita, né? É do grupo da KW, essa suspensão. Só que eu não sei se é muita carga de mola que é, assim, o carro ele tinha um retorno que era muito violento, sabe? Era aquele carro bem estranho, né? Parecia que era pra ser um negócio bom, mas não é. Polida a mola de conforto. É, tava tipo, toda comprimida, né? Lá vem. Agora é a hora. Agora é a hora do vamos ver. Vai, bigodinho. Coisa interessante, só para mostrar como curiosidade para vocês. Primeiro que aqui no bloco está escrito Germany. Estão vendo? E embaixo tem um 2.0 aqui no bloco. E o símbolo da Volks aqui. E o da Autolite. Não, da Autolite, né? Brincando. Podia tirar esse cabeçote depois para olhar ali por dentro, né? Para ver o que era esse motor. Ah, não sei. Será que tem diferença desse bloco para o bloco nacional? Foi? Tudo igual? Os alemães, será que
Analisa minha montagem, por favor. Perfeito? Não, por quê? O que eu fiz de errado? Nossa, não chegou. Não? Valeu. Novinha a embreagem, não precisa nem trocar. Não valeu nada, né? Valeu aqui, um volantão bruto. Legal o volante, né? Eu gosto de volante pesado. Eu sei, por isso que eu falei. Te conhece. Olha, tá feito. Embreagenzinha não precisa nem mexer. Eu vou te falar, o motor eu acho que é só lavar, subir de volta. Tá. Esse motor tá fraco, que vocês não têm ideia. Mas tá fraco. Eu tenho curiosidade de abrir ele pra gente ver o que aprontaram aqui dentro. Diz que é um 2.1 girador. Falou que girava 9.000. Vai bater. Mostra aí que bacana que o André fez. Vai baixando devagarzinho agora. Olha que legal. Não é. Não baixa. Não, uma rodinha. Cuidado, bem devagar. Ela não tem carro. Olha que legal. O André é um amigo nosso que é serralheiro, mesmo que fez o suporte ali para o quadro, ele faz esses carrinhos para o Fê, para os blocos. Aí os motores ficam tudo organizadinho, não fica nada no chão, né, Fê? Filha, mano. Brasilite? Dá uma olhada a transformação que fizeram aqui no swap de câmbio. Dá uma olhada no trambulador que colocaram aqui, pendurado pro lado de fora. Fala sério, hein? Aqui é fácil, né? Compra aquelas telhas de fibrocimento, corta um pedaço, põe aqui, ó. Eternite? Permite. Amianto? Faz só telha. Tudo ruído aqui, dá uma olhada. Dinossauro. É, porque o dinossauro deu uma mastigada aqui, né? O crocodilo veio. Nossa. Meu. Parece um churros o negócio. Esse não é tipo de golfe mesmo? Ah, mas pode deixar esse troço assim, com esse curso desgraçado. Não, tá terrível. Como é que faz, será? Será que serve? Você acha que serve? Não sei se dá pra ter. Vou trazer. Tá em casa. Olha lá. Também por outro lixo. Se foi você que fez também? Não. Bonito, tem a curva do S? De sério? Ai, cacete. Mas dá pra pôr short shift depois? Short chifre. Dá. Nossa, tudo ruído aqui, dá uma olhada. Aí dobra aqui um pouco, ó. Só aqui, ó. A gente só dobra. Cortadinha ali, outra aqui. Meu Deus. O tanque tá bonito, né? Tá, eu acho que tiraram pra fazer, né? Pra ele tá bonito assim. O escape é bonito até as curvas dele assim. Quando olha. Não é ruim não. Só a solda pig aqui que é meio estranha, né? Adaptaram aqui uma abafando. Bom, só da Pig é que vai dar pra fazer piada em inglês, eles vão entender. Só não sei se eles têm o termo porco pra pôr. É. O cara aprende a. Eu acho que a navegação dele.
É o professor para fazer a personalização lá do carro do Carioca. Já tá lá? Já tem os tubos? Olha essa aqui. Essa aqui. Olha lá de cá. Sim, tô vendo. E por dentro? Passa o dedo. Só faz devagar pra não machucar tá dentro. Sabe o que é? A turma faz muito tipo ir na garagem de casa, sabe? Um negócio. É porque é muito caro. Pra gastar pouco, fazer simples. O cara me contou uma vez que comprou um motor, tipo, $150, sabe? No motor. E vem pro S! E vem pro S! Tô trazendo o S do Zera! Olha lá! Tá aí! Pegou o posto agora, ó. Posta, freada do lago. Tá aí. Conectorzinho. A bomba não vai mais aí. A bomba soltou uma vez. Olha só, esse aqui. Uma vez parou a bomba, foi ver. Eu respiro, né? Parece de boca aberta, hein? Tudo. Eu já ia tomar a dose daqui. Eu ia tomar a dose. Retorno aqui. Então, retorno aqui. Sai da bomba de presa. Já dá pra montar uma interna, né? Não. Vai funcionar? O bocal é pequeno. Joga uma válvula aqui, né? Uma válvula 500 cavalos. Põe 2535. É. Dá certinho pra aspirar. Ai, my gosh. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui diante de um Golf MK1, um Golf americano e um Golf GTI, por sinal. E nós temos uma missão de restaurar esse carro. O nosso amigo TK, todo mundo conhece o TK, um abraço para ele, nos trouxe a missão de fazer um trabalho de carroceria completo nesse carro. Nós teremos alguns profissionais envolvidos e nós vamos construir um Golf MK1 mais zero do Brasil. Pessoal, vamos lá. Convido vocês para fazer uma análise comigo desse carro. Óbvio, um giro em volta dele para poder dar uma olhada da situação de carroceria dele. Então ele já foi para a tapeçaria Bravo, já tiraram a tapeçaria dele completa, está sendo trabalhado por lá. O pessoal da parte mecânica já removeu a mecânica completa e a elétrica voltada para a mecânica do carro. E agora ficou a nossa missão, que é isso daí, ó, que vocês estão vendo aqui. A parte de carroceria completa, painel. O que vocês estão vendo aqui é o que a Baidene vai trabalhar nesse carro. Obviamente, dentre eles, a parte de carroceria, funilaria, né, que é uma parte que pertence a nós. Então, eu dei uma olhada no carro previamente, até antes da gente filmar agora, e vi que ele é um carro que não é batido. Né? Ele é um carro velho, ele tem ataques de corrosão, ele tem várias peças com loguinho, né, da Vox e tal. Então, ele é um carro bem purão, é o tipo do carro que eu acho que é muito bom, muito legal de restaurar. Ninguém nunca inventou de mexer nesse carro e querer recuperar algum detalhe, ainda que tenha alguns pontos de corrosão. Então, ele sobreviveu do jeito que ele está. E tem muita linha o carro, os frisos laterais aqui, você vê que nunca sofreu nenhum esbarrão, ele não tem ralado, nada, tá bem retinho, né? As latas do carro são todas originais, até porque um carro desse daqui em contrapeça, por mais que seja um Golf que está até hoje aí, né, somando anos e anos e anos da bela trajetória dele, é um carro que você não vai encontrar peça facilmente. Então, como ele está completo, isso vai facilitar o trabalho, vai fazer com que a gente desempenhe um trabalho, né, de nível nobre, como sempre, mas com um pouco mais de facilidade, se é que pode dizer assim. Então a gente vê aqui que na frente dele ele tem, os piscas estão velhinhos, ainda tem logo da Audi, emblema da Audi aqui embaixo, Audi Volkswagen, né, os dois lados. Ele tem esse para-choque avançado, o que não é nada agradável, né? Mas é uma legislação americana e ele tem uma espécie de um amortecedor aqui no para-choque para que realmente amorteça o impacto. E você vê que os batentes dele, os borrachão dele, assim, são todos, não tem raladão, não tem, tá bem legal as peças, que a gente vai recuperar, já tudo novinho, bacana e bem perfeito.
né, grade, emblema aí, a GTI. E esses para-choques, possivelmente existe uma ideia de a gente recuar eles. Tirar os amortecedores e recuar para que fique um carro mais esportivinho. Eles chamam muita atenção, assim, de um lado meio estranho, de ficar muito para fora, mas leis Estados Unidos tem que atender. Vamos dar uma olhada no cofre do motor. Já foi removida a mecânica, conforme eu falei para vocês. E o carro, ele tem aí, né, os seus ataques de corrosão. Provavelmente andava numa daquelas regiões onde tem neve e o pessoal tem que tirar a neve com sal. É uma desconfiança, talvez o Thiago possa até confirmar pra gente. Então ele tem corrosão em vários pontos, visíveis. Obviamente quando a gente desmontar, jatear, vamos ver algo um pouco mais agressivo em algum ponto ou outro, mas nada muito declarado por enquanto com o carro montado. Então a gente vê aqui embaixo do paralama, com certeza, né, a gente já tem um ferrugem um pouco avançado, vamos ver se tem podre, buraco. Isso é cera de cavidade, pessoal, ó, feito ainda na linha de montagem do carro. Esses X aqui, né, aquelas partes marcadas em preto, eu vou confirmar com a ideia do projeto, mas eu acho que nós vamos ter que tirar tudo, eliminar para fazer um cofre mais limpo um pouco. Nessa parte anterior aqui, onde provavelmente a roda joga, né, muita pulverização, né, de água ou possível derretimento de neve, já tem podre, né, até buraco aqui, vamos depois avaliar isso tudo com calma. A parte anterior do capô, né, a corrosão aqui. Notem que ele tem aqui um sistema para segurar a gradinha que deve ser original, uma espécie de uma mola, uma coisa bem a ver com o carro. Esguicho de água aqui, tá vendo? Ele tem cera de cavidade no cantinho do capô. O capô também demonstra focos de corrosão, fechadura. Aliás, fechadura exatamente igual do Gol quadrado. Exatamente, o carro ele tem algumas similaridades. A superior é igual, a inferior nada a ver. Então ele tem, olhando rapidamente, a gente nota que tem algumas coisas bem parecidas. Ou não, até igual. Então o cofre do motor, o suporte da bateria, ele está bem íntegro, como eu disse, é todo intacto, os pontinhos de solda, deformações não tem. E o cofre do motor é isso daí. Já sem a mecânica dá pra gente entender um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Falando um pouco de similaridade com o nosso Gol quadrado, esse carro ele tem uma carroceria diferente do Gol, totalmente diferente. As longarinas é outro projeto, é outro conceito, até mais moderno que o Gol. E o corta-fogo dele também tem um projeto totalmente diferente. O túnel do Gol sobe até nessa área aqui, ele não, ele tem um corta-fogo que separa aí a parte do motor com a parte interna do carro, mas ele não tem um túnel. E sim as longarinas que descem lá para baixo. O motor dele também é longitudinal, né, transversal. Então faz com que você não tenha necessidade de ter um túnel, porque o câmbio do Gol entra uma parte lá embaixo. Esse já não é o conceito do carro. Então a gente não vê trincas, nem naquela afetação, nada. Ou seja, essa parte do Golf é mais robusta, foi uma coisa talvez mais bem elaborada, se é que pode dizer assim, né? Vamos dar uma passada aqui, abrindo a porta dele. Pontos de corrosão aqui no pé do para-brisa, né? De praxe por um carro, uma região que acumula muita água. Ele tem teto solar, o teto não está funcionando legal, vamos pôr para funcionar. Até tem uma marca que colocaram uma fita aqui, devia estar entrando água e tal, colocaram uma fita para não entrar água e nem estavam usando o teto pelo jeito, é o que tudo indica. Desse lado aqui, nós temos a parte interna. Deixa eu dar a volta por lá. E a gente já percebeu aí que o carro tem alguns podres de assoalho aí, ó. É possível notar, né? Já deu uma descascada de curiosidade aqui na manta asfáltica. Tem podre aí, tem furo aí. Entrava água aqui com certeza. Aqui embaixo da manta tem focos de corrosão. Então a manta até tá soltinha assim, porque a água, a umidade acabou com a cola dela. Talvez apodreceu por baixo, infiltrou água. Você tem a manta asfáltica, carpete, aliás, o pacote de isolamento mais o carpete, você não vai perceber mesmo que vai entrar água, a menos que comece a gerar um odor estranho no carro. Então, a gente percebe que as partes dianteiras do assoalho, tanto o pé do passageiro quanto do motorista, nós temos uma corrosão aí, já tem uns furos. Vamos ver, a hora que a gente remover isso aqui 100%, qual vai ser a situação que nós vamos encontrar. Olhando um pouco aqui atrás, a gente vê também cera de cavidade, né? Aqui tá até meio macia ainda, que legal. Então isso, olha como protege, pessoal. Tem podre ali, tá vendo?
Então isso é uma coisa que é muito bacana nos carros e tá ali ainda bem bacana. A gente tem uns focos de corrosão na caixa de roda ali, alguma coisa, né, saindo entre chapas aqui, tá vendo? Ó? Né, na torre do amortecedor. O teto dele também tem algumas oxidações. Vamos ter que tirar o teto solar do carro, tirar essa bandeja que é onde o teto corre para dentro aqui, esplacar, tirar tudo, verificar o que é que tem de corrosão atrás disso daqui. Aqui dá para notar legal também, ó. E ver também se as partes estruturais do teto solar não contemplam a corrosão, mexer em tudo isso e devolver no carro. Essa que é a maneira certa. Carro usa borrachas igual do Gol, não tem nada colado, é tudo com borracha que coloca com cordinha, né, sem novidades. O mais low flake é o step dele, igual do nosso Gol GT. Tampa do tanque igual da Saveiro, com 3 parafusos. O que mais? Aqui no painel, que ainda está no lugar, volante 4 bolas. Os botões aqui são muito similares à versão CL. Um trinco aqui muito similar à versão CL também, o nosso Gol. Agora o tabelier, capa de alto-falante, difusor é diferente. É diferente, não é igual. Então ele tem algumas coisas que, né, que está muito claro que o nosso Gol tem uma familiaridade com ele. Puxador de porta aqui, parece o do Fusca, né? Aqui igual de Passat, o de Gol, manivelinha de vidro. Essa bucha aqui é o conceito igualzinho do Gol, que prende o puxador da porta. Varão para abrir a maçaneta. Esse pino aqui, muito parecido com o do Gol. Esse conceito onde o banco escorrega, os trilhos de banco, muito parecido com o do Gol. Esse interno, o externo nem tanto. Vamos olhar o porta-mala. A tampa, corrosão nas pontinhas aqui. Esse lado um pouco melhor. Essa parte superior tá acontecendo alguma coisa aqui também. Debaixo de borracha, né? Como esperado. Isso aqui deve ser um adesivo de concessionária, né? Alguma coisa assim. Debaixo de borracha sempre vai ter, né? Não tem nem muito o que. Olha aí, ó. Então, várias áreas com corrosão. Vamos ter que fazer um ataque aí. Ver a necessidade de trazer algumas peças mais básicas, como por exemplo borracha do quadro das portas, são diferentes. Olhando o porta-mala dele mais de perto um pouco, as mantas foram removidas lá da frente. A caixa de step tá legal até. Até que, tá vendo? Tá até no Cataforese original de fábrica. Até que o porta-mala dele tá bacaninha, ó. E parece que tá muito bom. Vamos ver na hora que desmontar. Isso aqui é adaptação, não é original do carro. Igualzinho do Gol aqui, pessoal, batente no banco traseiro. Exatamente a mesma peça. Algumas coisas a gente vai olhando, a curiosidade, né? Não poderia falar e não deixar de falar que existem essas coisas aí. Tem uma faixa preta aqui, né? Até parece um pouco do Gol GT, que também tem um quadro pintado. Os emblemas, tudo indica ser originais, revitalizar eles. As lanternas Hella, embleminha da Vox, parece a do Santana. Bem legal. Então é um carro que ele tem linha. Ele é um carro que tem uma conservação. Se não fosse essas corrosões aí, esses pontos, esses focos aí, o carro né, ele seria um carro mais graúdo ainda, mais legal ainda. Mas nós vamos lá, vamos para cima dele, vamos desmontar agora essa parte de carroceria. A gente vai mandar o carro para fazer um jateamento de uma parte, outra parte vai sofrer uma imersão, onde nós vamos remover a pintura por banho químico. E aí nós vamos entender como é que ele vai estar.